século XVI para XVII, o corpo e a mente, que é exatamente o que nós somos, são uma coisa só. Então ele leva para Belém, naquela época dos anos 70, uma estética que ninguém conhecia. Um trabalho experimental que até hoje tem a cara de Belém, esse teatro experimental, e muitos grupos seguem o trabalho do Luiz Otávio Barata. E hoje eu fico também muito feliz, não só em estar aqui, mas de reconhecer o mérito de alguns projetos. Eu sou parecendo que se deu a oportunidade de fomento, e faço questão muito de reforçar, principalmente quando eu vejo esses que envolvem a questão do processo de criação. Como traz na minha pesquisa uma questão simbólica e signos muito fortes, eu tentei fazer logo uma representação gráfica, porque a pesquisa não vai ter só um resultado teórico, mas também um resultado prático, né, dessa experimentação. Eu acho que é aí que está o grande lance desse corpo brincante, porque ele permite que cada pessoa crie a sua gestualidade a partir da sua própria marca, da sua própria memória. A relação com o solo, a relação com o chão, ela é intensa, ela é apropriada de uma pulsação, seja ela uma pulsação percursiva, como é a maioria das brincadeiras brasileiras, ou seja ela uma percussão melódica, harmônica, mas ela tem uma pulsação que o pé é que dita esse ritmo. Fazendo uma ponte então com o que a Juliana falou, uma ponte então com o Bill Pontes, que eu acho muito importante a gente pensar. O João então é uma dança de improviso, aonde a gente traz no nosso corpo ferramentas, mas aonde também a gente constrói um diálogo ali. E como é interessante a gente pensar que essas ferramentas elas foram sendo construídas por esses jovens, eles tomaram aquela improvisação que depois eles tiveram que, por estar dentro de um espetáculo, eles tiveram que construir com o corpo. Então, de que forma essa composição foi sendo feita pelos próprios autores? Esse trabalho, apesar de, assim, do foco, né, o que eu estava observando ser a sonoridade da voz e da fala, a corporeidade ela permeou e sustentou toda a pesquisa. E esse livro, interessante, fica aberto aqui para vocês, ele tem uma parte que é dos pesquisadores, tratando do processo de oficinas e montagem, e uma outra parte aberta, quem quiser mergulhar nessa questão, dessa discussão da cultura afro, dessa corporalidade, como esse corpo atua hoje, porque não é mais um corpo africano, mas é um corpo brasileiro, mas ele tem uma matriz africana sim, ele foi gestado lá, mas ele foi parido aqui. E quando falava, já vocês leram alguma coisa, alguma leitura, era Harry Potter. Eram as primeiras coisas que apareciam. Arte em 3 âmbitos, era MP3, Tropa de Elite e Harry Potter, sempre. Então eu procurei proporcionar essas atividades em grupo com o objetivo de, não de bater de frente com isso, mas de proporcionar uma nova visão sobre a prática corporal, sobre a visão do próprio corpo a partir dos viewpoints. Essa busca de concretude chega a um ponto de eu querer que eles também se manifestem como existência ali, né? Tentou mostrar nesse trabalho como o universo masculino e feminino dialoga com muita flexibilidade, gerou esse tipo de rótulo, Amber, Meta, Ela proporcionará um aprofundamento teórico prático para a cena sobre a ótica das obras de Alma Ludovical, fundamentando a teoria de Antônio Arthur, o que tinha um pensamento que condenava a compartimentalização de saberes da vida. Isso que eu denomino, poderia ser o giro performativo, o gesto performativo e o que para mim, na minha prática, é um suporte. Porque existe esse entrosamento, existe de certa forma o ator ele faz parte da orquestra, né? Existem sinais que o ator faz quando ele está dançando, quando ele está interpretando, para que o ritmo mude. Eu tentava entender a questão do passado ligado ao presente na situação dos artistas pesquisadores que trabalham com o legado do Laban aqui no Brasil. Então a minha pesquisa, meu trabalho é sobre muitos bastos. Eu precisava de fazer um curso de teatro, aí ele me indicou então no Teatro Ipanema. E eu fui lá fazer algumas aulas aí me convidaram. E para mim é sempre muito bom estar podendo falar desse trabalho e da Nina Cristina, que eu acho que é um nome que precisa sempre estar na memória de quem faz dança e teatro nesse país. O sistema da Nina é um sistema que ele trabalha do ponto de vista da pré-expressividade, que é o que o Barba chama
de um momento anterior à expressão cênica. É quando o intérprete precisa forjar um corpo capaz de estar em cena. Uma tentativa de, nesses 10 minutos, falar um pouquinho da Angel. E como vocês falaram antes, não é? Nós estamos falando de uma época também que se estende. Eu queria dizer o seguinte, eu nunca tinha escrito nada sobre Angel, a não ser o trabalho que eu fiz da minha dissertação de mestrado. Que a gente tinha como feedback desses alunos que iam das escolas assistir, é eles falarem, nossa, a gente nunca imaginou que existisse tal profissão, né? Assim, se alguém passasse pela universidade para ser um professor de dança, por exemplo. Acho que é esse o papel das escolas, né? Formar pessoas que eu gostaria que fossem, que saíssem da minha escola com corpos em branco. Pessoas que pudessem abraçar e receber as mais diversas influências hábeis para transformar movimentos e para poder estar inserido onde quer que eles escolham no mundo da dança. Então, uma das possibilidades é começar desenvolvendo essas danças, a gente chama de essas danças, né, essas múltiplas danças, dentro do universo escolar. Brincar. Eu gostei de dançar, meu nome é Rodrigo, 11 anos. A gente chega lá para ver qual que é a necessidade deles, do que eles querem falar e no que a gente pode ajudar. Então a gente não está lá necessariamente nem para dar aula de teatro, nem para dirigir esse grupo, né? Então uma função bem específica. Então, naquele momento, eu encaminhei esse projeto de pesquisa com o intuito de encontrar dados, fazer uma real pesquisa sobre a formação e a atuação do professor de dança no Brasil. Que imagens estão povoando as crianças e os jovens do Brasil quando a gente fala de dança. E quando eu falo de imagem, não é a imagem que está na televisão, não é a imagem que está na propaganda, e sim a imagem que está nos livros didáticos. Os depoimentos todos do mestrado falavam nesse sentido, que estado de consciência que elas se encontravam, como elas saíam da aula, pensando nessa estabilidade na dinâmica da variação desses dois povos. Quais são as técnicas possíveis para a dança, já que se colocaram diferentemente, e quais são as linguagens de dança? Quais são as técnicas para o teatro e quais são as linguagens teatrais? E eu entro em dois sintagmas, metáfora e metamorfose. Né? Como é eu estar em cena, aquela presença cênica, onde, né? Eu estou o outro, eu sou o outro. E aí, então, o estudo percorreu um pouco essa coisa das artes plásticas, observando e pensar como é que essa dissertação pode ser dada pela dança. E a ideia é que a gente seguisse a pesquisa de doutorado que lidava com dança e novas tecnologias, onde a gente usava também uma webcam para gravar ideias coreográficas durante os ensaios. Como ferramenta de estudo, eu acho maravilhoso o vídeo. E acho que a apropriação disso, ela precisa ser tomada com cuidado. A observação é uma experiência, assim como a ação é uma percepção. Porque enquanto eu ajo, enquanto eu faço, eu estou percebendo, né? E essa percepção, o tempo todo, é ativa. E ela ativa esses mecanismos dentro de nós. Né? E então a gente teve bastante resultado nessa parte mesmo, né? De domínio do corpo, de posturas, e essa relação também da arte com a saúde, esse diálogo. Então, em 1978, houve um grande incêndio, acabou com isso tudo, 90% do acervo foi destruído. E essa é uma foto que eu peguei de um livro, mas é do ano, depois do incêndio. A tarefa é simples, casa sempre cheia e o público alemão vai amá-lo. Entende? Mephisto.